podcast Acende a Luz, o seu podcast de inovações tecnológicas, tecnologia e a possibilidade de migrar de carreira. Saudade que eu tava de falar isso. Hoje a gente está recomeçando, regravando a nossa segunda temporada. Estamos começando hoje com duas mulheres incríveis que trabalham na área de produto. Então a gente vai desvendar os mistérios, o que é essa sopa de letrinhas de PM, PO, PPM e tudo que envolve o mundo de produtos com essas maravilhosas que estão aqui para tirar essas dúvidas e também inspirar você a entrar nesse mundo de produtos, que esse universo é maravilhoso. Então, apresentando com muito carinho, com muita emoção, essas duas maravilhosas que estão comigo sempre aqui em São Paulo, a nossa Gisele Oliveira e a Eduarda Henke. Falei certinho seu nome? Falou certinho. Maravilhoso. Eu podia errar o nome da amiga, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos começar então. Fala um pouquinho, se apresenta, fala um pouco da sua carreira. Explica um pouquinho como um todo quem é a Eduarda. Então, eu sou Eduarda, eu tô atuando como PMM agora nesse momento, mas eu tenho um histórico aí de mais de 6 anos trabalhando com vendas e com marketing. A minha transição foi esse ano, então ela ainda é muito fresca, por isso é muito interessante para mim estar aqui falando sobre isso, né? Até porque é um foco do podcast. E eu tô vivendo esse momento de estar em São Paulo, estar conhecendo a comunidade de produtos, ter conhecido vocês, e isso ter feito toda a diferença nesse processo de transição. Ter esse apoio da comunidade, principalmente das mulheres da comunidade de produtos, tem sido, assim, essencial para esse momento da minha vida e da minha carreira. Então você migrou para a área de produto este ano? Eu achei que tinha mais tempo. Não, eu migrei neste ano, assim, na transição ali, na virada do primeiro semestre para o segundo semestre. Eu sou novinha ainda na fase de produtos. E Eduarda, a gente se assemelha muito em alguns pontos, porque eu de Minas passei para o Sul, eu mudei para o Sul sozinha, e ela do Sul mudou para São Paulo sozinha. Então, duas loucas. Exatamente. E o que você tá achando de São Paulo, das oportunidades? Foi bom ter feito essa migração, porque é super difícil sair do âmbito familiar, vir sozinha, uma menina, um neném desse em São Paulo. Como que tá sendo essa transição? Então, na verdade, eu fiz um pit stop antes em Floripa. Então, ali toda a minha parte de comercial e minha atuação em marketing se deu em Floripa. Então, essa experiência de viver sozinha eu já tive num momento antes e foi essencial, porque eu acho que, de fato, sair do interior do Rio Grande do Sul para cair em São Paulo teria sido, assim, um choque. Então, Floripa me acolheu dessa forma. E pensando qual é a diferença, por exemplo, de Floripa, onde eu também fui morar sozinha, e agora para São Paulo, onde, mais uma vez, eu vim morar sozinha. São Paulo, em um primeiro momento, eu não quero cair no clichê, mas em um primeiro momento, assim, São Paulo se mostrou aquilo que todo mundo fala um pouco, de ser mais fria, das pessoas serem mais distantes, ser tudo mais corrido. Porque eu saí de um ambiente que era uma ilha, então tava todo mundo preso lá naquele lugar. Um ambiente antes de pandemia e, assim, o ecossistema de startup de Floripa, ele é muito forte. O ecossistema de empreendedorismo em Floripa, ele é muito forte. Então, você tá atuando em vendas, mas você tá em um evento de CS e você conhece alguém de qualquer outra área, tipo, você vai conectando muito mais fácil. Aqui em São Paulo, no meu primeiro ano, eu tive uma dificuldade com isso. Até o momento que eu fiz a transição de carreira. E eu entendi que eu precisava de suporte, que eu não queria fazer sozinha essa transição. Eu precisava de pessoas junto comigo. E eu comecei a buscar por comunidades. Então, eu encontrei a comunidade de mulheres de produto, eu encontrei o Elas que Lançam, eu encontrei o Falar IPMM. E num evento da FIAP eu conheci vocês. E desde então a gente se conectou, a gente tem esse grupo de amigos dessa comunidade. E, de certa forma, mudou São Paulo pra mim. Então, assim, as amizades que eu sentia falta, as conexões que eu sentia falta, a forma como eu transitava em eventos corporativos e conhecia pessoas que eu tinha muito em Floripa e eu não tinha conseguido fazer em São Paulo, eu consegui a partir da comunidade de produtos. Então, essa tem sido, assim, a minha experiência até aqui. E agradeço, vou aproveitar o momento para agradecer vocês duas, porque de fato assim, ter conhecido já começa vocês. emocionando, Eu gente. já tô aqui, gente. Ai, meu Deus. Mas assim, ter conhecido vocês fez muita diferença nessa transição de carreira e de fato eu levei pro pessoal, então muito obrigada. Que linda! Mas para desmistificar esse mito de que o paulista é frio, que é isso, temos a Gi. Na verdade, ela não é paulistana, mas vai contar um pouquinho, né? Sim. Conta pra gente a sua história, quem é a Gisele. Ela é PO, então a gente já viu duas letrinhas, duas siglas, PPM e PO, e ao longo do podcast a gente vai explicar o que é isso. Mas conta pra gente quem é a Gisele Oliveira, maravilhosa, o palco é seu. Ai, gente, nossa, eu tô até emocionada aqui, né, ouvindo
a Duda falar sobre isso. A comunidade tem sido, de fato, um lugar seguro, né, para muitas mulheres que estão entrando na área de tecnologia, para a gente trocar experiências, para a gente se conhecer em vários aspectos ali, né? Tem muita gente de fora, né, como você, como a Duda, e até para a gente, né, que é de São Paulo, né? Eu vivi muitos anos em Osasco, nasci lá e me mudei pra cá uns 8 anos, assim. E por incrível que pareça, eu também senti um pouco dessa frieza quando eu vim pra cá. E aí, até por ser, assim, um outro ritmo, né? Osasco é aqui do lado, né? É a quinta maior cidade de São Paulo, mas é um outro ritmo, né? É quase uma cidadezinha interior, dependendo do bairro que você mora, pior ainda, né? Que era o meu caso. Então, eu percebi, assim, um pouco dessa dificuldade de você se colocar nos lugares e você acompanhar o ritmo. Depois que vai. Depois que você tá lá dentro, você pegou o ritmo, vai embora. Mas eu acho que o começo, assim, é um pouco mais difícil. Mas a gente também vai aprendendo. Eu acho que a maturidade, a idade, né? Eu vim pra cá com 19 anos, era um bebê ainda. Mas ainda é, né? Quantos anos você tem mesmo, Gi? Eu tô com 28 agora. Mas olha, fez assim... eu acho que os anos vão passando e a gente vai entendendo como as coisas funcionam e achando o nosso lugar também, né? Então, a área de tecnologia, eu me encontrei muito porque eu comecei trabalhando com marketing, né? Tenho formação em gestão de marketing. Amo, assim, o sonho da minha vida, quando eu era criança ainda, eu queria ser diretora de arte. Né, meu sonho, nossa, eu vou trabalhar na África, uau, né? Até porque o que me levou a querer trabalhar com marketing foi um comercial, né, que eu vi criança ainda, o primeiro comercial da Coca-Cola Zero, uma coisa assim insana na época, eu achei sensacional, eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí fui depois de adulto, estudei marketing, fui pra área, comecei na área antes de fazer a faculdade, e aí quando eu já tava lá dentro, eu falei, cara, é um mundo assim que é muito mais, digamos assim, dinâmico do que eu esperava. Eu achei que era uma coisa um pouco mais leve, mas não, gente. A galera que trabalha com marketing, com publicidade, é uma correria, é uma loucura. E eu, por mais que eu gostasse muito, gosto muito até hoje, né? Eu percebi que eu tenho uma veia empreendedora muito forte. E aí eu comecei a explorar um pouco mais esse lado também. E aí, 5 anos atrás, entrei em uma empresa de tecnologia, né? E atuando ali, né, ajudando tanto na parte de marketing quanto na parte comercial, fazendo ali um papel de analista de processos, né, ajudando ali a fomentar tudo isso, né, que era uma empresa que estava se estruturando. E aí, nesse processo, eu descobri a tecnologia e como encaixar essas 3 paixões, né, que é a tecnologia, o empreendedorismo e o marketing. E aí, com o tempo, né, atuando ali, cuidando de projetos, de tecnologia, entendendo toda essa esteirinha, né, que chegava ali desde o momento em que você idealiza o projeto, até o momento que você constrói a solução, até o momento que você coloca ele no mercado, essa esteira inteira, você poder ter um pouquinho ali desse olhar e poder atuar um pouquinho em cada um, que é o que o produto proporciona, né, de certo modo, dependendo da empresa que você está ali, você pode fazer um pouquinho dos 3, porque você tem que ir nessa esteira, né? Você tem que participar ali tanto do momento da idealização daquela solução, até o momento da construção e, finalmente, para você lançar isso para o mercado. Então, essa trajetória aí, né? Foram pequenas mudanças que eu fui fazendo, pequenas novas rotas que foram acontecendo, algumas de propósito, outras sem querer, mas que acabaram me trazendo para o mundo de produtos e foi um lugar assim que eu me encontrei muito justamente por poder atuar com tudo que eu gosto, né? Mesmo que sendo um pouquinho de cada coisa ali, mas também colocar essa minha parte criativa, né? De gostar de trazer solução, de entender o usuário, de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, de certo modo, né? Porque eu acredito muito nisso, a tecnologia ela tá aí para facilitar a nossa vida, para fazer a gente produzir mais, produzir melhor e também sempre de qualidade também. Então, Gi, você falou um pouco dessa parte de criatividade, do marketing. Você fez faculdade de marketing? Fiz faculdade de marketing, fiz gestão de marketing. E aí depois terminei, né? Que eu acho que é importante isso, né? Não adianta você só começar e não finalizar, então terminei. E aí fiquei atuando alguns anos aí na área de marketing, né? Só que sempre tinha alguma coisinha assim, Gi, vem ajudar a gente aqui no CRM, vem ajudar a gente aqui em alguma coisa que tinha uma ligação com tecnologia. Sim. E aí eu acabei também entrando nessa área meio que se querendo.
Mas eu percebo que existe uma certa diferenciação hoje nas empresas, né? Tem gente que faz de tudo, né? A gente passa por isso também, acho que é um processo de amadurecimento de carreira. E isso eu acho que é benéfico a partir do momento que você tem, assim, inteligência emocional para lidar com, né? Porque não é todo mundo também que, fiz uma faculdade, fiz um curso, me especializei em alguma coisa e tô fazendo uma coisa completamente diferente, né? Isso às vezes pode ser frustrante. Eu, como sou mais assim, eu gosto de experimentar, né? E eu acho que esses primeiros anos da minha carreira, eu quis ir por esse lado. Eu quis experimentar, eu quis aprender, eu quis tudo que falava assim, Gi, tem um desafio aqui. Topa, vem? Sim. Cara, pra mim, é uma oportunidade de aprender, de crescer, de descobrir coisas novas. Então, hoje, pros meus, eu comecei a trabalhar com marketing aos 20, efetivamente falando, né? Porque eu já fazia bastante coisa, assim, antes disso, adolescente ainda. Mas hoje, aos 28, eu olho e falo, cara, isso tudo foi muito importante para que eu soubesse o que eu queria realmente fazer, né? O que eu gosto de fazer, que é trazer soluções. Então, você pode trazer solução tanto como a pessoa de marketing, que apresenta essas soluções para o mercado, para as pessoas, e faz com que isso chegue até elas, que era uma coisa que também já me encantava muito nessa área de marketing, como você pode produzi-las, né? Que é o que eu faço hoje, que para mim, assim, é um grande propósito, né? Você entender os problemas das pessoas, construir soluções para que tudo isso vá acontecendo. E quem gosta, né? Para quem curte fazer as coisas acontecerem, eu acho que a área de produtos te dá essa liberdade. Eu vejo muito esses pontos de semelhança, como você falou. Eu também vim do marketing, depois migrei para o produto, e agora inovação. E a Eduarda também vai contar um pouco mais disso. Mas são pessoas meio que inquietas, né? Sim. Então são pessoas que vão ali descobrindo e acaba que acha produto. E eu tive uma mentora que falou uma vez que, na verdade, ela sempre trabalhou, se a gente tivesse olhar mais amplo, a gente trabalhava com produto há muito tempo, a gente só não sabia. Então são várias habilidades, várias experiências que colaboram, né, para que a gente consiga trabalhar com produto. E aí entrando nessa parte da definição, porque você entrou já num ponto polêmico, eu vejo hoje que o mercado, ele também não sabe muito bem quais são as diferenças de um PO, de um PMM, de um PM, né? Então, na definição, o PM é o quê? É a pessoa responsável pelo desenvolvimento de um produto. Então, ele tem várias partes, né, envolvimento de áreas de negócio, decisões que envolvem, e aí entra o PO. Sim. O PMM, a gente sabe até um pouco mais, diferencia um pouco mais porque tem a questão do marketing no próprio nome. Sim. Então, mas também confunde. Agora, o PM para o PO gera uma dúvida muito grande. E dentro das suas convicções, o que você passou, dentro da sua experiência, qual que você acha que é a diferença do escopo de trabalho do PM para o PO? Eu sei que eu tô fazendo uma pergunta super difícil, né? A pergunta do século, porque é muito difícil, assim, saber esse escopo, essa diferença, o que complementa o trabalho do outro, mas na sua visão, quais são essas diferenças do PM para o PO? Bom, acho que é importante a gente começar falando de estrutura organizacional, né? Essas diferenças, pelo que eu vejo, assim, até pelas outras pessoas de produto que eu conheço, né, pelas experiências que eu já passei, existem essas diferenças conforme a organização se organiza, né, para fazer isso acontecer. Então, existem empresas que vai ter só o papel do PO, existem empresas que vai ter só o PM, existem empresas que vai ter um head, um GPM e etc. Então, eu acho que depende muito da necessidade da empresa, da quantidade de produtos que ela tem. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque, por exemplo, eu já atuei sem o nome de produtos, né, sem esse cargo ali como consultora de comunicação, só que fazendo esse papel de PM algumas vezes, né, que ali você ter uma visão do que é o produto, você ter ali, né, fazer as histórias, construir como é que essa solução vai existir e colocar isso na mão dos desenvolvedores, né? E já atuei também com um papel de PO muito específico, que ali você recebe essas informações mais estratégicas, a visão do produto, você já vem com tudo aquilo já idealizado, né, por outra pessoa, que é o papel do PM, e você executa. Né? Então você escreve as histórias, você lida ali com o cliente no dia a dia, entendendo as necessidades dele por um projeto que às vezes foi vendido. Então existe isso conforme a empresa. Algumas empresas vão ter sim só o PO, e o PO vai fazer um papel PM, PO e etc. por conta dessa organização ali da empresa. Existem empresas que vão ter, né, o papel do PO muito ali num viés tático, né, no dia a dia, com o time de desenvolvimento, com o cliente, e fazendo essa tradução, né, para que um entenda o outro, que não é tarefa fácil,
mas todo mundo de produto meio que faz isso, mas eu acho que hoje o PO seria a pessoa principal nesse papel. E o PM olhando ali, né, para o mercado, entendendo as demandas, entendendo a concorrência, entendendo qual é a visão do produto, alinhando tudo isso à estratégia de negócio para fazer acontecer. Claro que isso numa organização que temos só um PM e um PO, né? Porque organizações que vai ter ali o GPM, vai ter um head de produto, essas atividades elas vão subindo, né? Então, por exemplo, o head de produto é a pessoa que vai ficar ali olhando para a estratégia de negócio, para onde esses produtos devem ir, passando essas informações para baixo. Assim como o GPM também, né, que vai estar cuidando ali de vários times e tudo mais. Então, se a gente for bem simplista, sim, acredito que seja essa. Um é mais tático, o outro é um pouco mais estratégico. Então, vem primeiro ali no organograma antigo, revelando a minha idade, misericórdia, tem o GPM, seria o head, primeiro o head. Sim, o head de produto, GPM. Isso. PM é o PO. O PM, que é o Product Manager, e o PO. E depois o APM. E depois o APM, que é um assistente, né? Que Ele vai ajudar ali um pouquinho de tudo. Perfeito. E aonde, Eduarda, entra o PMM? Eis que surge, não é mesmo? Então, basicamente, o PMM ele vai traduzir tudo isso, tudo que a gente trouxe de produto, tudo que a gente trouxe de tecnologia, e ele tem que traduzir isso para o mercado. Então, como você vai posicionar, como você vai entender quem é o ICP, e sim, precisa ter um ICP, quem vende para todo mundo, talvez não esteja vendendo para ninguém. Então, tipo, todo mundo fala, mas assim, talvez é porque seja verdade, né? Então a gente tem que fazer isso, tem que tirar da parte técnica, tem que traduzir, e na verdade não só para o mercado, a gente tem que traduzir até dentro de casa também, dentro da empresa, porque o PMM ele vai treinar o time de vendas. Então, olha, o ICP é esse daqui, você vai vender dessa forma que é melhor, esse deck de vendas, aqui um Battle Cards para te ajudar nessa parte de convencimento, de entender qual é a diferença entre a concorrência, né? Como que a gente vai ganhar, como que a gente vai vender isso. Então, ele nada mais é do que olhar para fora, né? Então, ele vai olhar com o produto, mas ele vai olhar o produto pelo ponto de vista do mercado. Então, pesquisa e inteligência de mercado, fazer GTM, fazer posicionamento, treinar time de vendas. É mais esse olhar mesmo que o PMM ele tem que trazer, então, para o produto. Legal. Como a gente vive, a gente respira esse mundo de produtos, a gente fala siglas com muita facilidade, né? Então, depois eu queria só te perguntar, né, o que é ICP, o Go-to-Marketing também, o Go-to-Marketing acho que gera muita dúvida. O que é isso? Explica pra gente, do marquetês pro português. Vamos lá. Então, o ICP, na verdade, é o perfil do cliente ideal, porque existe o perfil do cliente ideal, né? A gente tem o público-alvo, mas a gente tem aquele cliente que é o que mais vai comprar, para quem vai ter mais sucesso, que vai dar menos churn. Então, é nele que você tem que estar focando. Vai vender só para ele? Não vai vender só para ele. Não vai alguém bater na sua parte e você dizer, infelizmente você não é meu ICP, vou perder essa venda. Não é o que vai acontecer. Mas, então, a gente tem esse ICP em quem a gente vai focar, em quem a gente vai posicionar, visando ele, né? Então, a gente vai fazer nossas campanhas olhando para essa persona, daí dentro do ICP a gente vai construir persona, e a gente vai trabalhando dessa forma sempre direcionado. Porque quando você não tem alguém em mente quando você está comunicando, é muito difícil comunicar. Sim. Porque você tem que falar de uma forma muito genérica, e daí a pessoa... As compras, elas têm o lado racional, mas elas têm o lado emocional também. Total. Então, é muito mais fácil eu vender para você se quando você lê a mensagem do meu produto, do que eu tô te vendendo, você enxerga que é pra você, você se conecta com aquilo fala contigo de alguma forma. E na verdade o PMM nada mais é do que tentar fazer isso. Nossa, eu caio em todos os gatilhos. Eu caio com emoção pura, eu compro só pela emoção. É triste. Os maridos que segurem, né, gente? Como se os dele tá aqui, ó, tá aqui olhando tudo. É mais analítico. Dá uma carinha assim agora. É razão e emoção, mas é total. Venda, acho que é muita emoção. Então, é isso, assim, a gente tem que trabalhar essa parte, tem que saber como mandar essa mensagem, tem que também internamente fazer com que as pessoas da empresa entendam isso que tu tá fazendo, porque não adianta você fazer um posicionamento maravilhoso, fechar tudo isso, e a empresa, o teu time não tá seguindo. Então, você tá focando, o teu ICP é esse aqui, tua persona é essa, o teu time tá vendendo aqui. Então, assim, né, vai gerar um problema, até porque às vezes daí tu vai vender para um cliente que não é o ideal, pode acabar depois gerando um churn e outros vários fatores nesse sentido. E a outra sigla era o PMM, que a gente... Não, o era Go-to-Marketing. Tá, vamos lá, num português bem bom é o lançamento. Então, Go-to-Marketing, né, é ir para o mercado, então é como que você vai fazer esse lançamento. E daí isso pode ser algo enorme, pode envolver um evento presencial, pode envolver o webinar,
newsletter, pode ser banner que você vai colocar, post patrocinado que você vai fazer, diversas possibilidades, ou pode ser um GTM menorzinho, porque é uma coisa menor que você tem que fazer também. Um teste, às vezes, né? Então, tipo, depende muito. A gente às vezes olha pro GTM com uma grandeza, que a maioria dos casos acontece, mas também a gente tem essas outras questões. E um ponto também é, por exemplo, quando um produto vai morrer. Ai, que Como coisa você triste. comunica a morte do produto. É o inverso do lançamento. Vamos descontinuar essa Exato, funcionalidade. coisa triste. Então, como você faz isso? Você vai migrar para outro produto, ele vai simplesmente parar de existir? Qual é a solução? Como que você comunica? Né? Como que você vai falar com as pessoas? Porque, então, o produto que você usa... Que você ama. Acabou. Né? Então, tu tem que ter um Sim. cuidado de saber como falar isso. E PMM é muito disso, assim. Tipo, a gente foca bastante, a gente fala muito de lançamento, mas ele tem essas outras partes também. É muito sobre pesquisa de mercado, é sobre entender, tipo, faz sentido mesmo? Como que eu vou... Cara, eu tô num mar vermelho, tipo, eu tô num lugar onde tem muitos concorrentes. O que que me diferencia? O que que é único no meu produto e é único para essa pessoa que realmente o meu produto faz mais sentido vender para ela? O que que eu vou mostrar para ela? Qual é o meu atributo que ninguém mais tem, que só eu tenho no mercado, que é por isso que ela tem que comprar o meu produto e não vai comprar o concorrente? Então a gente tem que buscar trazer isso. Nem sempre é fácil. Pegar todas as partes técnicas, tudo que a Gi trouxe maravilhosamente bem, e levar isso pro público comum que tá em casa. Sim. Traduzir também o que ela fala pra dentro de casa. Então, traduzir o que tu falou e levar pro time de vendas. Sim. Então, assim, e é uma área nova. Então, tem que... Pouco explorada ainda, né? Exato, as vagas que se a gente for ver, as vagas são muito focadas em GTM, a maioria das vagas, né? Tu vai ver empresas maiores, e às vezes elas têm um foco em pesquisa de mercado, umas coisas mais assim. Senão é muito focado em GTM. Mas eu até trouxe isso porque falar sobre ser área nova, porque dentro da empresa, se a gente tem essa dificuldade que tu trouxe, né? Qual a diferença de PM para PO? Beleza. PMM, que nem já tem marketing, a gente já entende um pouco melhor, mas ok, mas não é só marketing. O time de marketing é o time de marketing que tá lá também. Total. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. O PMM, ele tá no time de marketing ou ele tá no time de produto? Meu Deus, a pergunta é de milhão. Então, ele pode estar nos dois, na verdade. Né? Tipo, a gente pode ter o PMM atuando dentro do time de produto e a gente pode ter o PMM atuando dentro do time de marketing. Algum é certo, algum é errado? Não, os dois podem acontecer, tu vai ter algumas pequenas distinções dentro de cada um, assim, como que tu vai trabalhar. Mas é interessante essa questão de PMM porque como você encontra seu papel até dentro da empresa, né? Tipo, não é só marketing, não é alguém te comunica. Então, olha só, a gente vai ter agora esse novo produto e a gente precisa que tu faça um GTM pra ele. Quando que vai lançar? Semana que vem. Muito bom. Então, exato. E isso vem muito, que a gente chama de pastelaria, que é uma coisa que, tipo, acontece muito. Você tiver experiência de marketing. Gente. Então, aqui todo mundo já fritou um pastel de vez em quando, todo mundo sabe como é que é. E às vezes isso acontece um pouco também, né, de chegar a algumas coisas nesse sentido. E daí a gente tá... Eu acho que a gente como comunidade, né, eu quero dizer nesse sentido, a gente tá entendendo ainda muito e lutando pelo papel de PMM. Então, já vi diversos relatos de quero migrar para PMM, minha empresa ainda não entende muito bem a vaga, então como que eu mostro o que dá para fazer, como que eu provo a diferença disso de marketing, como que eu me posiciono e faço as pessoas entender que é nisso que eu sou especialista, então, você tem que... A minha opinião é válida nesse sentido. Assim, é uma luta Constante, é uma luta diária para achar o seu papel, ser reconhecida, abrirem esse espaço, porque às vezes o espaço tá ali, você tá preenchendo aquele espaço, mas no final não necessariamente. Então tem essas questões. Eu acho que o mercado ainda tá entendendo, é algo novo, tá crescendo bastante. E acredito que nos próximos anos a gente vai ter definições melhores sobre isso. Esperamos, porque uma coisa que eu ia comentar sobre isso, né? Quando você tem um ciclo bem definido, né, de quem vai fazer o que, funciona muito bem, porque quando você tem, né, o PM, o PO e o PMM, né, alinhados no que precisa ser feito, então o PO, o PM vai fazer o quê? Primeira coisa, vamos fazer uma nova funcionalidade ou um novo produto? Conversa com o amiguinho PMM e fala, olha, vai ser assim, assim, assado. Pode ser que o PMM chegue para você e fale, olha,
o mercado não tá indo nesse caminho aqui, vocês estão indo completamente ao contrário, sabe? Porque são pessoas que estão ali no dia a dia consumindo informação diferente, na maioria das vezes. Então, quando você tem esse jogo junto, todo mundo ali fazendo muito bem os seus papéis, o sucesso do produto tende a ser muito maior, né? E as empresas ainda não têm muito essa visão de falar, poxa, eu vou ter uma pessoa para fazer cada coisa, justamente para aumentar a minha possibilidade de sucesso em um determinado produto que eu quero lançar, ou numa feature, alguma coisa nessa linha, né? Que vem o conceito de metodologia ágil, né? Cada um ali no seu espaço, na sua percepção, e isso, sendo especialista naquela área, trabalhando junto, não um generalista que sabe de tudo, Sim. que a gente sabe quem faz tudo não faz nada. Exato. É bem isso, né? E eu acho que, na verdade, até talvez, assim, dar uns 2 passos para trás, porque eu concordo muito com o que você falou, mas se a gente for olhar o mercado, eu acho que às vezes a gente não tem nem as empresas olhando ainda para produto, como o produto tem que guiar a empresa. Então, às vezes, a gente não tem nem esse foco em produto ainda. A gente quer especificar as coisas dentro de produto e a gente não tá nem com a visão estratégica ali, sabe? Então, eu acho que é algo ainda a ser melhorado. A gente tem visão do produto, né? o de como o produto é importante. Na verdade, às vezes, assim, o produto ele surge de uma ideia que vem, assim, de Do stakeholder, aleatória. e ele quer o miojo de pão na chapa, e vai ser o miojo de pão na chapa. Não tem Exato. pesquisa que fala, não, ninguém tá querendo esse miojo de pão na chapa. É a cultura, né? Eu acho que as empresas ainda têm muito que melhorar. Assim, eu acho que hoje a cultura ágil ela é mais difundida, né? Até por ser uma coisa assim mais que já dá algum tempo, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Ainda vejo muitas empresas que, digamos assim, estão engatinhando na cultura ágil, mas como a gente já tem mais informação sobre isso, acaba que fica um pouco mais fácil de trazer isso, né, e começar a implementar essa cultura, mas a cultura de produto, de fato, ainda é muito nova, porque às vezes você tem ali uma pessoa que está atuando com um produto, mas às vezes não é uma pessoa que nem tentou se especializar em gestão de produtos, né? Às vezes é um técnico, às vezes é um desenvolvedor, às vezes é uma pessoa de marketing que fazia só institucional, e aí a pessoa cai nesse mundo até despreparada, né, às vezes, mas a gente tá aos pouquinhos aí começando a ter Ganhando espaço, esse espaço. né? Não, é legal. E a gente percebeu, a gente sabe que tem muito mercado, que vai amadurecer, então existem muitas oportunidades. E dentro da área de PMM, o que você pensa em mentoria, comunidades? Porque a gente viu só pelos 15 minutos, 20 minutos que ela falou que tem muita propriedade e tem muito a agregar. E o que você pensa? Assim, por quê? A gente vai ter uma boa visibilidade desse podcast, com certeza. E as pessoas querem, não, eu sou PMM, ou eu quero justamente fazer isso que você falou, de falar com a empresa, ou uma consultoria, ou eu, enquanto profissional, me especializar para ser uma boa PMM, assim como a Eduarda. E aí? Como é que a gente faz? Como eu fiz a transição recente de carreira, de área, o que me ajudou muito, além dessa questão da comunidade que eu já trouxe e que realmente reforçou, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu decidi fazer essa transição e que eu tive todo o apoio da empresa onde eu tô hoje, foi fazer uma formação. Então foi buscar o certificado bem dentro do que a gente falou, né? Tipo, cara, eu era do marketing, eu tinha vivência de marketing dentro da própria empresa, eu tinha vivência de vendas, eu tenho formação em publicidade, mas eu fui buscar a formação em PMM pela escola, pela PM3, né, que é um dos certificados mais reconhecidos que a gente tem no mercado brasileiro hoje, dentro da área de produtos e principalmente de PMM. E fez muita diferença, assim, eu aprendi muita coisa, eu entendi que muita coisa eu já fazia e eu já tinha essa vivência, já tinha esse entendimento, então ela me reforçou, porque quando eu mudei, quando eu fiz a transição, bateu uma crisezinha ali da impostora, aquela, que delícia, sabe? A gente nem conhece, a gente nem sabe o que é, imagina. Aquela insegurança, aquela coisinha assim, e na verdade me ajudou muito nesse sentido, assim, porque trouxe muita coisa nova, mas reforçou muitas coisas que eu já sabia. Eu consegui pegar as coisas e tudo tu vai aprendendo ao longo do tempo. Então, assim, busque uma formação. Eu sei que nem todo mundo tem a condição de pagar, né? Então, mas a gente tem oportunidades de mentorias, tem muitas profissionais. Eu tô falando no feminino porque eu tenho atuado muito e tenho buscado muito mentoras que são, né, mulheres. Mas a gente também tem profissionais incríveis de PMM, homens incríveis falando sobre isso, mas assim, a gente consegue mentorias, tem mentorias pagas, tem a mentorias do Mulheres de Produto,
As meninas do Elas que lançam tem mentorias. E a de produtos, inclusive, é gratuita, que esse ano eu entrei no programa de mentorias, é incrível. Exato, exatamente. A gente tem oportunidades como... Tem um site, é o... ADP List? ADP List, falo muito exatamente. dele. Eu tava Adoro. tentando lembrar o nome. Que, inclusive, foi a Eduarda que apresentou pra gente. Sim. Ela, gente, olha esse aplicativo de mentoria, e eu uso, assim, loucamente. Sim, tem várias oportunidades lá, então a gente pode buscar sobre PMM, sobre PM, quer produzir conteúdo no seu LinkedIn, vai ter alguém lá para te ajudar, não é só brasileiros, então você também pode conseguir algumas mentorias internacionais, você consegue alcançar pessoas incríveis com jornadas de trabalho, assim, que talvez você não tivesse acesso no seu dia a dia e que elas estão ali disponibilizando a hora delas para falar com você. Então, assim, se você não tem a possibilidade de investir nesse momento num curso, cara, mentoria, comunidade. A comunidade a gente troca muita coisa. Eu tava buscando referências de vídeos de produto recentemente. E eu tava assim, nossa, não acho nada. Tô revirando a internet, não achei nenhum vídeo do jeito que eu quero. E daí surgiu no grupo, numa das comunidades que eu participo, eles mandaram uma página lá. Gente, assim, o vídeo do produto a gente fez assim, a gente olhou, se inspirou em várias coisas e nós fizemos nosso vídeo de produto muito baseado naquelas referências que a gente tinha. Então, assim, o pessoal manda ferramenta, framework, manda assim, conteúdo para te pesquisar, conteúdo que eles postam no LinkedIn, que é muito estratégico e traz. Então, assim, Até vaga, né? Exato. Vaga Existe formas muito interessantes dentro da comunidade para te ajudarem a fazer essa transição de carreira. Mas eu ainda entendo a importância de um certificado, Sim. até para te se sentir mais segura, se tu for fazer essa transição, e até porque algumas vagas hoje, elas pedem alguns certificados específicos. Eu citei a escola PM3, que é onde eu faço a minha formação, onde eu fiz a minha formação e agora estou fazendo algumas outras de produto. Mas tem também a Terra, tem a DNC, e dentro disso a gente vai ter outras possibilidades também. Perfeito. Gi, quais são as habilidades que você acha que são importantes, né, necessárias? A gente já falou um pouco, né, do empreendedorismo, de ser empreendedor independente onde você está, do marketing, da criatividade, mas o que você acha que é interessante para as pessoas que querem entrar nessa área ou que estão, né, querendo migrar de carreira? Quais as habilidades que você acha que são primordiais para a área de produto? Como um todo, não só como PO ou PMM, enfim. Bom, eu acredito que a principal é relacionamento. Porque, e aí eu vou falar muito como PO, tá? O nosso papel ali é traduzir necessidades. E para você traduzir necessidades, você tem que ser uma pessoa empática para poder entender o que o outro precisa. Às vezes até eu brinco que você tem que ter um pouco de coragem também para fazer perguntas que pode ser que você ache, cara, isso aqui é uma pergunta muito... desculpa a expressão, mas idiota, sabe? Uma pergunta boba, assim. Mas você tem que fazer, porque se você não entender, quando você for passar isso pro time de desenvolvimento ou pro time de marketing de produto, você vai passar errado. E se você passar errado, vai dar tudo errado. Então, assim, é um cuidado que você precisa ter muito com a sua comunicação, né? E relacionamento com as pessoas, porque cada um ali tem as suas próprias necessidades, né, os seus próprios quereres, e você precisa ser aquela pessoa que é amigo de todo mundo no final das contas, porque você tá ali realmente para ajudar, né, e você se posicionar dessa forma. Então, olha, eu tô aqui para te ajudar, me fala o que você precisa pra gente poder continuar, né, e depois você levar essa necessidade de uma pessoa para outra e também saber entender o lado do outro, né, porque já acontece muito isso, do cliente quer uma coisa, você vai falar com o desenvolvedor fala, cara, mas isso não dá para fazer. E aí você tem que ter jogo de cintura para entender que para ele é difícil, só que para o cliente é uma necessidade. E você tem que estar ali no meio, fazendo esse meio de campo, falando, tá, tudo bem, é difícil. Mas vamos pensar juntos, então, numa solução? Me traga algumas possibilidades, vamos entender o porquê que é difícil. E aí, às vezes, até voltar com o cliente e falar, cliente, olha só, dessa forma aqui que você queria, a gente tem algumas dificuldades, mas... com a sua necessidade, daria pra gente fazer dessa forma que você acredita que te atende? E aí, fazendo essas negociações, né? Então, acho que o relacionamento é muito importante, a empatia é muito importante, você ter uma boa comunicação, né? E você ter paciência, porque você vai lidar com pessoas o tempo inteiro e as pessoas sabem que, tem gente que fala, não gosto de pessoas, né? Porque é difícil, lidar com as pessoas às vezes é difícil mesmo, mas é uma área onde a gente tá lidando com pessoas, porque a gente tá resolvendo problemas de pessoas e estamos trabalhando com pessoas o tempo todo. E esse desafio que você falou, cada um às vezes na companhia tem um interesse, né? E como que eu vou unir, como que eu vou identificar aquele interesse, aquela agenda oculta, Sim. né? Então isso é
É bem importante. E Gi, você acha que a gente precisa, quando a gente está migrando para a área de produto, ou se eu estou na área de produto, eu quero crescer, entender de tecnologia? Hoje eu acredito que sim, é bom que você entenda de tecnologia, por quê? É aquilo que a gente estava falando das pequenas siglas. O desenvolvedor, e aí eu vou falar bem simplista agora, por exemplo, uma pessoa que estudou análise e desenvolvimento de sistemas. O cara fala o idioma dele, que é o idioma da tecnologia. Então você precisa entender o mínimo ali. Você tem que saber o que é uma API, por exemplo, você tem que saber o que é um banco de dados, você tem que saber o que é um SQL. Um deploy. Um deploy. Você precisa entender para que você entenda o que aquela pessoa está falando. E sim, pede, vamos supor, eu tô na empresa, rolou uma oportunidade de eu ir, sei lá, vou usar o meu exemplo aqui, área de marketing cair na tecnologia. Não sei de nada, gente. Estudar. Ir lá e tem várias, né? Hoje em dia tem muita gente que cria esse tipo de conteúdo, falando assim, dicionário de tecnologia, glossário. Eu fiz, gente, isso muito, assim, que eu pegava, entrava na reunião e sempre soltam uma coisa diferente. E aí eu anotava, às vezes eu deixava uma abinha aberta, assim, dava um Google na hora rapidinho, assim, só pra ir acompanhando o fio da meada, pra você entender as dificuldades também do seu desenvolvedor e as possibilidades, né? Porque quando você entende o que a pessoa tá falando, fica mais fácil. Mas uma coisa que eu uso muito, às vezes, quando tá num assunto muito que eu falo, meu Deus, isso aqui... Porque a área de tecnologia é muito abrangente, né? Tem muita coisa. Então, você não vai conseguir estudar sobre tudo. Mas você perguntar, sabe? De você falar, olha só, explica isso aqui como se você estivesse explicando pra uma pessoa leiga, ou então pra uma criança de 10 anos. Aquele prompt, né? Criança de 5 anos. Quase um prompt de GPT, né? E você você criar uma relação e deixar claro, né? Às vezes eu dei a sorte assim, de trabalhar com times incríveis e eu falava pro pessoal, falei, galera, tentem explicar isso de uma forma mais simples para que eu consiga entender, pra gente poder sair do outro lado. Porque e às vezes já aconteceu o desenvolvedor ficar assim, chateado comigo, falando, poxa, Gisele, mas não sei, sabe? E eu falei assim, olha, vamos pensar no seguinte, se eu não entender você, o produto não vai sair. Se o produto não sair, provavelmente a gente vai ter consequências na área. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te falar o que eu entendi e você me diz se tá correto. Tudo bem? E aí a pessoa baixava aquele estresse dela, né? Eu explicava, eu falava, eu entendi isso, o resultado vai ser esse, tá certo? Aí a pessoa falava, não, mas essa parte aqui tá certa, mas vamos lá entender essa outra parte aqui. E você ter esse jogo de cintura é fundamental, assim, porque você não vai saber tudo o tempo todo, né? A gente tá ali aprendendo, vivendo, e isso eu acho que é uma questão que dá muita síndrome de impostor. Em homens e mulheres, em todo mundo, né? Esse é um bom assunto, assim. Então a gente tem que pegar um assunto pra falar como é e como tentar vencer a síndrome da impostora, porque é uma coisa. Hoje em dia eu convivo com ela, porque isso cara, não tem como. E aí você aprender a ser humilde, né? De falar assim, olha, isso aqui eu não sei sobre. E aí você fala, ou então você vai e fala assim, olha só, beleza, falamos disso. Vamos fazer o seguinte, eu vou pensar sobre isso, vou dar uma pesquisada, e aí vamos marcar uma reunião tal outro dia pra gente voltar nesse assunto, sabe? Vai lá e pesquisa. Porque assim, por exemplo, né, a gente falou aqui da minha idade, vamos voltar nesse assunto. Eu tenho 28 anos e eu achava que eu deveria estar pronta pra tudo, sabe? E eu achava, não, porque eu tenho que estudar mais, eu sempre fui de estudar muito, adoro estudar. Então eu estudava muito, sabe? Corria muito atrás, lia muito. Só que chegava na hora da execução, quando você tá na prática, você pode ter lido 300 livros. Às vezes vai faltar uma informação e aí você vai ficar se sentindo mal por isso. Mas quando você tá ali no dia a dia, é onde você realmente vai aprender. Então é importante, tem aquela questão do 80-20, né? Você tem que ter ali o conhecimento, né? E eu faço o inverso. Então eu pego assim, 20% de estudo, 80% de mão na massa. Porque você só vai aprender, de fato, quando você estiver fazendo. Você só vai aprender a ser um produteiro quando você se tornar um produteiro, né? O que você vai saber antes é o básico, assim. Você vai ter uma noção e o by the book, na prática, ali no dia a dia, não acontece. É aquele livro, das né? vezes. Você quer aprender a nadar nadando ou lendo um livro. Exato, então, é mais fácil nadando, né? É claro Sim. que você vai passar ali vários perrengues. Vai, mas tá tudo Mas bem. faz parte. E se a gente for parar pra pensar, né? A Duda comentou das mentorias. Cara, é incrível isso. Porque você vai conversar com uma pessoa que tem, sei lá, 10 anos de carreira a mais que você,
né? Vamos supor, vou conversar com uma pessoa de 38 anos. Cara, ela já passou muito mais coisas. E aí você vai falar, cara, mas eu passei... Que pra você, às vezes, é o fim do mundo que você tá passando. A pessoa vai falar, não, mas aí você vai fazer isso, isso, isso e acabou. Sabe? E a mentoria, ela te dá essa vivência de você poder aprender com o que o outro passou, né? Não com o by the book. Eu acho que isso é muito mais valioso hoje, e é isso que eu tento buscar, é ter conexões com as pessoas para poder pedir socorro na hora que eu preciso. Sim. E ter esse feeling de falar, gente, as pessoas querem ajudar, né? Se você for... Sim. Eu sinto muito isso na área de produtos, as pessoas são abertas. Tanto que a gente entrou na Sim. comunidade, a gente se conheceu, e nós temos um spoiler com o nosso próximo episódio também vai falar sobre isso, e com uma pessoa que tá dentro ali da comunidade, mas deixa pra depois. Mas a comunidade tá muito aberta a ajudar, né, a te indicar como que é o caminho, então acho que a gente tem que aproveitar muito isso mesmo. Exato. E a gente tá chegando no final, gente. Olha que coisa triste, como que passa rápido. Foi super rico, então todas as histórias de vocês, a gente viu o quanto que agrega, e se eu puder resumir, assim, eu acredito que a pessoa de produto, ela é aquela pessoa que ela faz a conexão, ela consegue se comunicar com todas as áreas para que o produto consiga sair. Então, acho que você falou, assim, foi realmente matador. A comunicação tem que ser, né? E tentar, como a gente fala muito com mulheres, essa questão da síndrome da impostora aqui. Realmente, você vai falar com o dev, você vai falar com stakeholders, você tem que saber alinhar a sua comunicação, mas você não vai saber tudo. E tá tudo certo. Por isso que existem camadas, existem também todos os degraus ali para você ir crescendo na área, né? Tanto como a PM vai crescendo, porque tem um espaço do seu crescimento e tem que começar. E aí, pra gente começar a encerrar as nossas falas, né? Os nossos agradecimentos, Eduarda, fala para as pessoas que estão querendo entrar na área de PMM, né? Qual é o seu conselho? O que você fala aí, principalmente para as mulheres, que é o que a gente fala, né? O palco é seu. Então, com medo de ficar recorrente o meu tópico, mas é porque, assim, eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer é, vai, tipo, tenho a oportunidade, não sei, não tenho certeza, não tenho formação, vai, você aprende, você faz a formação no meio do caminho, você faz mentoria, você pergunta, você junta 1000 pessoas para te ajudarem, mas vai, não deixe de ir porque você acha que você não tá 100% qualificada para aquela vaga, porque vai ter um cara que tá menos qualificado que você e ele não vai ter medo nenhum de se inscrever para aquela vaga. Então, vai. Essa é a primeira coisa. Tem a oportunidade, abraça ela. Você vai melhorar as coisas que você precisa melhorar enquanto você estiver fazendo, que é o que basicamente 90% das pessoas fazem. Não precisa entrar 100% perfeita dona do negócio, né? Tipo, você tá tudo certo, você ir aprendendo aos poucos, só não perde a oportunidade. Agora, se você ainda está buscando essa oportunidade, começa a construir isso também. Você está empregada? Existe esse cargo dentro da sua empresa? Existe a possibilidade de você migrar dentro da sua própria empresa? Ou se não existe esse cargo, existe a possibilidade de ele surgir a partir de você ser essa primeira pessoa exercendo? Não existe, vou ter que olhar para o mercado, não estou empregada no momento. Então, ok, como você começa a construir? Se insere no mundo de tecnologia se você ainda não está, se insere no mundo de produtos se você ainda não está, aparecer é extremamente importante. Participa das comunidades, dos grupos de WhatsApp, participa dos eventos presenciais que são gratuitos, então você não precisa trazer um grande investimento. Se possível, faça formação, se não for possível, faça as coisas que são acessíveis, faça mentorias com pessoas que estão nesse cargo, chama as pessoas para conversar. É isso que a Iá falou, as pessoas na área de produto, elas estão muito disponíveis para conversar, porque a gente entende que é uma área nova, todo mundo tem dúvida, todo mundo quer migrar para essa área. Então chama alguém daquela empresa que você quer trabalhar, pergunta como que funciona, como que ela conseguiu, como que é, na verdade, trabalhar no cargo de PMM naquela empresa. Porque também muda muito, assim. Então, às vezes a gente tá numa empresa grande, PMM é uma coisa, numa empresa menor é outra. O que a gente mais vê é PMM solo. Então, né, que é o PMM fazendo absolutamente tudo e ele é o primeiro PMM daquela empresa. Então, assim, é o caos. Então, as oportunidades, elas estão aí no mercado. A gente entende que ano passado, por exemplo, ele estava mais aquecido do que esse ano, mas ele ainda assim é um mercado aquecido. Tem muita gente buscando essa transição, mas apareça, se posicione também dentro dessa questão de migração. Eu não quero produzir conteúdo, mas assim, se as pessoas não sabem que você está buscando essa oportunidade, como que elas vão te achar? Elas precisam de uma forma de te encontrar. Você sozinho na sua casa querendo migrar de área sem falar para ninguém, é muito mais difícil de acontecer. Não vou dizer que não vai acontecer, mas é muito mais difícil de acontecer. Então, se posicione no LinkedIn, coloque sobre isso, produza conteúdo sobre essa tentativa, gere dúvidas, apareça já dentro do mundo de PMM. Que daí as oportunidades aparecem também. A gente entende que muito hoje ainda é sobre networking, ainda é sobre o QI, sobre quem indica. Então é ter várias vagas, assim, você vai ter
Você vai conseguir dar aquele pulinho, assim, aquele desvio e chegar mais rápido em algumas fases dela, porque você conhece as pessoas porque te indicaram. Então, você tem que tem que se mostrar. Começa com o que você isso. tem. Você tem que se mostrar, Perfeito. Porque as pessoas não vão te achar sozinhas. Perfeito. E Gi, uma mensagem final que você fala para os nossos ouvintes também, que querem entrar no mundo de produtos, como PO, como PM, e ser feliz na área de produto. Bom, acho que eu faço as palavras da Duda as minhas, porque ela englobou aí tudo, né? E uma dica que eu acho que vale muito a pena é buscar oportunidades em setores que você já conhece. Por quê? O papel da pessoa de produto é muito sobre negócio. Então, se você já entende como um setor funciona, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em comunicação, né? Então, atuar num produto de comunicação é mais fácil porque eu já vinha desse setor, né? Então, agências de comunicação, veículos de mídia, etc. Assim como empresa de consultoria de tecnologia, porque eu já atuei nisso, né? Então é mais fácil você estar num setor que você já conhece, porque você já está ali meio caminho andado. E aí o seu grande desafio vai ser conhecer exato o produto no qual você vai trabalhar, porque tem features, tem toda uma estratégia de negócio ali por trás, mas aí é conversando com as pessoas, às vezes com o seu CEO, com o pessoal do marketing, com o pessoal do comercial, como até se você tiver ali uma outra pessoa de produto junto com você, talvez essa pessoa estiver mais tempo na empresa, com o pessoal do suporte, do CS. Então, você ser essa pessoa que vai atrás no seu setor e também aprende a conversar, cara. Faz amizade com a galera de outros setores, porque isso vai te trazer uma visão muito melhor do que se você ficar só vendo ali, mas só o desenvolvedor, porque às vezes você fica enviesado. Quando você conhece pessoas de todos os setores da empresa, você consegue ver pontos de vista diferentes, pontos de contato do cliente diferentes e às vezes dores do cliente que não chegaram até você. Então, acho que ter essa visão assim, aproveita que você já tem. E tenha proatividade, porque produto é muito sobre conhecimento. Então, você precisa ir atrás do conhecimento para você poder fazer um bom produto. Eu acabei de lembrar de uma outra questão também, que é uma forma de vivenciar a criação de um produto de uma forma extremamente imersiva e muito rápida, que é participar de hacka. Né? Legal, Bootcamps também, exato. Tem eu tive a oportunidade de participar de um. A IA é vencedora de um hack, então, né, maravilhosa. E assim, você tá ali 2, 3 dias no presencial ou no online e você vai da concepção, da ideação. Tipo, você tem um desafio, você vai da ideação, você vai pensar no produto, você tem que desenvolver, você tem que ver com o mercado se é assim que funciona, tem que pensar em mensagem, alguns mais do que outros, né? Então, alguns envolvem mais áreas do que outros. Mas realmente, você vai conceber, né? Vai criar um produto. Até o go-to-marketing. Exato. Então, assim, tu quer oportunidade melhor para entrar na área de produto, por exemplo, se tu não tem um portfólio, se tu não é dessa área, do que tu ter esse tipo de participação, independente de você ter ganhado ou não. Se você não ganhar ainda, parabéns pra você é maravilhosa. Mas, cara, é uma experiência que você pode colocar no currículo. Entendeu? É uma vivência que muita gente, às vezes, que tem formação ou que tá em outras coisas, não teve ainda. De passar por tudo isso de uma forma tão rápida. Sim. Então, assim, quando apareceu uma vaga, já você quer isso que eu fiz. Sim, e é super intenso, né? Tudo isso que ela falou em 2 dias, geralmente você não dorme, mas não tem nem sono, porque é tanta coisa. E acaba que você convive com pessoas de tecnologia, com bio, com o UX-design, então é muito legal, muito rico. É legal ter lembrado disso, bem legal. Mas meninas, chegamos ao final do nosso podcast, passou muito rápido, ainda mais com 2 monstros, tem muito conteúdo, a gente pode marcar uma segunda rodada que tem muitos assuntos aqui que eu já olha, vai ser legal falar de IA, síndrome da impostora, então acho que a gente tem muito a agregar, vamos ter outra rodada, pode ter certeza. E só pra finalizar, a gente viu com tudo isso que o produto digital, ele sobrevive com pessoas. Então, independente da sigla, né, da sopa de letrinhas que a gente falou, comece, trabalhe com propósito e, acima de tudo, comece e levante outra. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Muito obrigada por contribuírem com a experiência de vocês, com o jeitinho de cada uma, foi incrível. Eu só tenho a agradecer. Obrigada e até o próximo episódio do podcast Assim da Luz.